Vamos nessa, então, e falar sobre o caso que a gente falou logo no começo, porque tem gente que está nessa fase aqui, o Calejon. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Será que agora vai morrer a Jovem Pan? Vamos ler um pouquinho aqui, o Calejon que é até citado no MPF, né, nessa denúncia aí para pedir do fim das outorgas, das concessões da rádio e TV Jovem Pan, né? Aqui hoje uma notícia que estourou, MPF, Ministério Público Federal, pede o cancelamento de outorgas da radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e atos antidemocráticos. A requisição tem como pano de fundo o alinhamento da emissora a uma campanha de desinformação ao longo de 2022, no período que antecedeu as eleições presidenciais. O MPF ajuizou uma ação civil pública pedindo o cancelamento de 3 outorgas da radiodifusão concedidas à Jovem Pan. A requisição tem como pano de fundo o alinhamento à campanha de desinformação de 2022. O MPF fez uma análise do conteúdo produzido e transmitido pela Jovem Pan entre 1º de janeiro de 2022 e 8 de janeiro deste ano, com foco nos programas Os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente. A ação cita numerosos exemplos de discursos que extrapolam os limites da liberdade de expressão e da radiodifusão e configuram, portanto, manifestações ilícitas. Ao todo, o órgão aponta casos envolvendo mais de 20 comentaristas da emissora. Todas convergiam para a defesa das mesmas teses que, por isso, podem ser identificadas como parte da linha editorial da emissora. O entendimento do MPF é de que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. Além do cancelamento das outorgas da rádio, há pedidos para que a rede seja condenada ao pagamento de 13,4 milhões de reais como indenização por danos morais coletivos. O valor corresponde a 10% dos ativos da emissora apresentado em seu último balanço. Com o intuito de reparar os prejuízos da programação à sociedade, o Ministério Público ainda pleiteia que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a veicular ao menos 15 vezes por dia, entre 6 e 21 horas, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. As inserções devem ter entre 2 a 3 minutos de duração e trazer dados a serem reunidos pela União, também ré, no processo. O MPF ainda expediu uma recomendação à Controladoria Geral da União para que ela instaure um processo administrativo que pode impedir a Jovem Pan de celebrar contratos com a administração pública federal. Tá aí, né? A gente tem pedaços, trechos aqui do processo que eu vou trazer, em que cita também o nosso comentarista aqui, o César Calejon. Deixa eu trazer aqui, que ele me mandou, e a gente tem como mostrar esses 2 prints aqui que falam, que tem um pouco do processo. Aqui você vai ter como ver o próprio processo, né, o começo dele em si, está aqui, né, do Ministério Público Federal pedindo, né, Vamos tentar entender, né, César, se é o fim mesmo da Jovem Pan, o que é uma multa, porque se eles querem que em 4 meses eles continuem divulgando coisas, vai acabar, não vai, como é que está pegando para os comentaristas também agora, e tem esse trecho aqui, né, no processo todo que cita, considerando a título de exemplo que na Jovem Pan de News, de 14/11 de 2022, o comentarista Rodrigo Constantino, na Jovem Pan News, afirmou que o presidente da República eleito pelas urnas não seria legítimo, mas sim fruto de um malabarismo do Supremo, para então chamar agressões verbais sofridas por membros daquela corte nos Estados Unidos no dia anterior de legítimos, algo que levou outro comentarista, César Calejon, a expressamente indicar que ele estava com essas falas promovendo um estado de caos. E aí, Calejon, muita coisa, né, acontecendo aí, tanto passando por esse 1 ano que o MPF ficou vendo, lendo, acompanhando tudo, né, assistindo e ouvindo o que os comentaristas da Jovem Pan falam. Então pegou a maioria dos comentaristas que vão sim nessa direção, né, que a emissora tem, essa direção editorial da emissora, né, contra as urnas eletrônicas, a favor do golpe,
e tudo mais, né? Mano, enquanto a gente está trocando ideia aqui, eu estou conversando com a Maíra Recchia, que é nossa amiga, que é tua amiga também, que é uma jurista extremamente competente, porque esse tipo de coisa eu honestamente não entendo. Qual a extensão, quais são as implicações práticas. Então, estou conversando com a Maíra e estou conversando com outro jurista também, para, de alguma forma, tentar entender o que acontece a seguir. Um beijo para a Maíra, ela está nos assistindo nesse momento, Bezi. Beijo, Maíra. O que a Maíra me disse aqui, cara, foi o seguinte, que é uma ação inicial, tá? É uma ação civil pública, é uma ação inicial, e que eles vão ter defesa e, eventualmente, tentar que essa ação civil pública não seja recebida. Ou seja, tentar alegar que eles não têm, isso eu estou lendo exatamente o que ela me disse, não tem requisitos para autorizar a abertura de uma ação civil pública. Então, da admissão ou não dessa ação civil pública, ainda cabe recurso de agravo. É isso que a Maíra Recchia acabou de me dizer. Ou seja, é um passo incipiente ainda. Isso não significa que a concessão da Jovem Pan será cassada amanhã ou semana que vem, mas já é um primeiro passo. É um indício, é um primeiro passo bastante significativo, principalmente porque até aqui, Bessi, a gente não viu nada parecido com isso, entende? E é óbvio que você vai ter os bolsonaristas chorando as pitangas, dizendo que não, a ditadura da toga, etc. e tal. Isso não é o caso, cara, é uma concessão pública. Você não pode ficar utilizando um canhão de mídia, que é a Jovem Pan, para desacreditar o pleito presidencial, para estimular ódio, para estimular violência. Pode. Assim como a Galãs aqui, é um canhão de mídia, cara. Você vai ter dezenas de milhares de pessoas assistindo. Então você imagina se eu e o Bez agora começamos, não, é que eu não vou nem, entendeu? Para não dar o corte. Ter corte. Exatamente, para não dar o corte. Agora, você imagina se a gente faz qualquer tipo de incitação à violência e você tem 10, 15, 20 mil pessoas assistindo e você tem pessoas que estão eventualmente dispostas a levar isso a cabo? Eu acho que isso vai dar merda, cara. Então não se trata de cercear os direitos, e toda a base do bolsonarismo vai ver com esse papinho mole agora, Bezi, de monarque a esse outro dono da Jovem Pan lá em, acho que é Itapera, não lembro o nome da cidade agora, Itapera, né? É isso? Que está sendo investigado agora pelo... Itapetininga, não sei o nome da cidade exatamente, e o cara comete um crime, Itapetininga, em São Paulo, o Milton de Oliveira Júnior, né, que segundo a Jovem Pan foi desligado, tá? Ele tinha, o grupo Jovem Pan esclarece ainda que não apoia a conduta dos administradores da produtora DPV Limitada e dos demais integrantes do programa, que levou à exclusão do grupo de afiliados da Jovem Pan, disse o grupo em comunicado. O Milton Oliveira que tinha ele fazia parte aí do grupo Jovem Pan, né? Ele que tinha um contrato, tinha uma afiliada em Itapetininga e não tem mais. Tá. Então, aí é isso. A própria Maíra está me dizendo aqui que o MPF pediu liminar. Então, o juiz vai apreciar antes de dar defesa prévia. E da decisão liminar também cabe recurso. Ou seja, então tem todo um trâmite jurídico que ainda se segue em termos de defesa e tal, mas já é um primeiro passo importante, sobretudo porque influenciadores, jornalistas, outros veículos de comunicação, Bezi, começam a ficar espertos, entendeu? Tipo, não, então quer dizer que essa parada não é... Eu posso dizer o que eu quero sem ter que arcar com as consequências. A tal da liberdade e censura que o monarca tanto fala, né? Censura. Não pode cometer crime, né? Não, mas é censura. Não se trata de liberdade de expressão. Liberdade de expressão está garantida, entendeu? A Carta Magna garante isso. Outra coisa é querer incorrer em crimes de forma a não ter que arcar com as consequências. Se a gente permite isso, você não tem como sustentar uma república, você não tem como sustentar uma nação, porque cada um pode fazer basicamente o que der na telha, acreditando que, não, mas, sei lá, não gosto da sua cara. Você imagina, a gente vai na Paulista, eu e você, Bezi, com alguma frequência, eu e o Bezi estamos lá no domingo. Aí você pega alguém que não gosta da nossa cara, chega lá e vou te dar um tapa, vou te dar um soco na cara. Por quê? Porque ela não gosta das suas opiniões. E o cara acredita que ele tem o direito de se manifestar dessa forma? Não é o caso. É um Estado democrático de direito, mas é um Estado democrático de deveres também.
é uma série de deveres aos quais você precisa se subscrever para viver em sociedade. É isso que está em jogo aqui. E agora os caras vão vir com essa pataquada aí de que não, aí, tá vendo? Ditadura e tal. Mas já é um primeiro passo importante que sinaliza que existem limites e tanto empresas como pessoas, influenciadores e jornalistas que atropelarem esses limites vão arcar na medida da lei, cara. Sem dúvida, você tem também a CNN, né, que foi, a gente teve a notícia da Daniela Lima, que saiu da CNN e foi para a Globo News, e que tem figuras ali também execráveis, como Janaína Pascoal, tem Caio Coppola, né, que é bom ela tomar cuidado, é bom a CNN tomar cuidado também, aquilo que vem propagando, né, nos últimos, principalmente durante o começo do governo Bolsonaro, que era muito alinhado ao governo Bolsonaro, né? Tanto que era uma parte da CNN, quem trouxe, quem comandava era o pessoal, Douglas Tavolaro, que saiu da Record, que montou ali a CNN, né? Então era muito ligado ao bolsonarismo, e depois deu uma amenizada, mas que com esses novos comentaristas, né? Ela tende a radicalizar aquilo que esse discurso negacionista, né? E que vem acontecendo, e a Janaína Pascoal defendendo o Bolsonaro, falando que ele foi sim um democrata, tal, né? A gente vai esperar para o que vai acontecer, mas é importante isso ter tomado e ter também, né, Calejão, uma base muito forte para depois esses comentaristas aí, e mesmo a gente, eu acho que é necessário você ter ali fundamento, e você tem fundamento, né, para que esse pedido aí que sejam cancelados as outorgas da Jovem Pan aconteçam. Não é porque o Lula entrou agora que isso aconteceu, né? Você tem muitos fundamentos, você tem muitas provas, e o MPF ficou um ano, né, investigando, vendo tudo, assistindo. Aliás, eu queria saber, essa pessoa precisa de um salário insalubridade, hein? Para ter assistido aí um ano da Jovem Pan, essas pessoas merecem um prêmio, hein, ô Calejão? Imagina ficar um ano assistindo esses programas, né? Porque são programas ali que você participou de quase todos eles, né? Que são citados aqui nesse todos, processo, que é o Pingo nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente. Desses aí, eu só não participei no Pingos nos Is. De todos os outros eu participei. Agora, cara, muito louco, né, Bezi? Uma empresa de 80 anos, cara, que era talvez a maior rádio do país, com emissora de televisão, com tudo, e os caras embarcam num plano golpista depois que o Bolsonaro já estava derrotado, cara. E os caras embarcam numa aventura golpista dessa, no sentido de colocar tudo que eles tinham consolidado até aquele ponto em jogo. Pra quê, cara? Por um golpe a lá Jair Bolsonaro? Honestamente, eu fico pensando aqui, a diretoria da rádio, da emissora se reuniu e falou, olha, realmente, a gente vai botar todo o nosso capital social em jogo por causa do Jair Bolsonaro, esse cara já está derrotado. Vocês acreditaram mesmo que vocês iam conseguir subverter o jogo da democracia brasileira? Ok, se esse tivesse sido o caso, talvez a Jovem Pan fosse hoje o veículo oficial do governo ditatorial Jair Bolsonaro. Pode ser. Agora, que puta cagada, Bezi. Sabe? Que aposta chucra, meu irmão. Que coisa inacreditavelmente estúpida a se fazer, considerando que, bom, perdeu, cara. Vocês continuariam sendo a Jovem Pan. Impressionante jogar o legado no lixo, né? Inteiro, cara. 80 anos. Veja o que fazem as... E eu nem vou citar nomes aqui para não, enfim, evitar qualquer coisa. Mas veja o que fazem as principais mídias hegemônicas do país, cara. Eles até apoiam aqui e ali, mas perdeu. E, pô, do mesmo jeito que você apoiou X, você vai apoiar Y e você vai continuar sendo um canhão de mídia que você sempre foi. A Jovem Pan, no momento de delírio, sei lá o que aconteceu na cabeça dos caras, eu até sei, mas eu não vou colocar aqui dessa forma, porque, enfim. Sei lá, os caras acharam que... Não, vamos passar por cima de tudo e de todos. Cara, tem que ser muito estúpido, cara. Tá aí, vamos seguindo, ver os próximos capítulos
né, dessa ação aí do MPF, e a gente traz, vamos ver se a gente traz a doutora Maíra Heck aqui também para falar um pouquinho essa semana sobre quais são os próximos capítulos, né? Porque, como ela explicou, não vai ser agora que isso vai acontecer, é um início, né, de uma petição aí, então muita coisa, muita água ainda tem para rolar.